Bem-vindas, bem-vindos. É com grande prazer que eu recebo hoje o professor Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, professor titular aposentado da Universidade de Brasília. Professor Eduardo, muito obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado a você pelo convite e ao Instituto. É um grande prazer para mim poder falar aqui nessa série de debates que você conduz com tanta maestria, digamos, no nível do melhor do jornalismo mundial. Tá? Puxa vida, ganhei o dia agora, Eduardo. Caramba! Bom, vamos trabalhar então. O senhor, vou chamar de você, não vou chamar de senhor. Você acha, Eduardo, que a guerra de baixa intensidade que a gente observou nos últimos meses entre Israel e Hezbollah, no norte de Israel, está se transformando, vai se transformar numa guerra propriamente dita, por conta das pressões que o próprio governo Netanyahu está sofrendo nesse sentido, o aumento das hostilidades, incêndios que houve nos últimos dias que afetaram boa parte da população, e a gente tem que lembrar que há dezenas de milhares de israelenses que deixaram suas casas, estão numa situação precária, e as hostilidades não param de crescer. O que está vindo por aí? Sim, eu penso que é provável que se transforme em uma guerra de alta intensidade, digamos assim. Não acho que seja provável que se transforme imediatamente. Acho que, pelo menos pelo lado de Israel, para Israel é fundamental, digamos, mudar a situação no norte, porque no, isso aí é inviável, digamos, ou seja, é fundamental para reconstruir a dissuasão, a capacidade de dissuasão, que uma das coisas fundamentais é a guerra de Gaza, mas a outra é o norte, digamos. Então, aí, Israel vai iniciar uma ofensiva fortíssima contra o Líbano, contra Hezbollah e, em geral, contra o Líbano, até Beirut, provavelmente. Mas acho que antes precisa avançar digamos, na liquidação dos últimos bastiones de Hamas em Gaza, para não ter dois frentes assim fortes de guerra. Eduardo, e o desmantelamento do braço militar do Hamas está se mostrando mais difícil do que Israel imaginava que seria? Porque a gente teve nessa madrugada membros do Hamas tentando cruzar a fronteira, um soldado de Israel morrendo. A coisa não está tão simples quanto parecia. A gente vê o Hamas voltando a agir no norte da faixa de Gaza, onde aparentemente a situação tinha sido controlada, ele já teria sido desbaratado. E então não é simples, é uma pergunta que a gente se faz aqui sempre, né? É possível efetivamente acabar com esse poderio militar do Hamas? Eu diria o seguinte: acabar, nesse sentido forte, não é possível, mas destruir em grande medida, digamos, ou seja, talvez eu especularia 80%, 90%, penso que é possível. Ainda isso demanda tempo, particularmente mais tempo quanto mais Israel tiver em conta, digamos, nas operações, os possíveis mortes de civis inocentes. Tá? Então, esse é o mais ou menos. Isso é algo. É uma guerra extremadamente difícil, uma das mais difíceis guerras urbanas da história. Por quê? Porque neste caso tem todo o sistema de túneis construídos durante 15 anos aproximadamente, digamos. Então, não há um cenário deste tipo na história prévia das guerras, por lo menos para meu conhecimento. Digamos, guerra urbana houve muitas na história, digamos, tá? Talvez alguma coisa parecida tenha sido na guerra de Vietnã, a rota Ho Chi Minh, que levava do Vietnã do Norte para o sul e às vezes por Camboya, digamos, tá? Mas não eram túneis exatamente. Tá? Mas era no meio da selva, digamos. Tá? Mas isto é muito, muito mais profundo, muito mais difícil. Mas o importante é que, na minha visão, Israel tem avançado muito na destruição da infraestrutura militar de Hamas e na morte de combatentes de Hamas, que nas estimativas devem ser uns 15.000 combatentes que já foram mortos, mas obviamente que tem muitos mais por aí. Outra coisa importante que eu acho
é que existe, na minha visão, isso não é sabedoria convencional, uma ilusão na sociedade, em toda uma parte da sociedade israelí, de que pode haver um resgate amplo dos reféns. E me parece que isso é muito, muito difícil. Ou seja, que, por quê? Porque os reféns são fundamentais para proteger toda a cúpula do Hamas, tá certo? Então, se eles libertassem, digamos, ou seja, uma proporção alta de reféns, primeiro que é uma recompensa pelos ataques, digamos, porque o acuerdo envolve, digamos, libertar, digamos así, una cantidad, centenares de terroristas presos en Israel. Y nós ya sabemos que o precedente, digamos, o sea, de faz algunos años, por libertación de un soldado, centenas de terroristas israelenses fueron libertados, que después voltaron a combatir, digamos. Entonces, centenas de terroristas de Hamas voltaron a combatir. Acho que eso es algo que criou um precedente muito negativo para isto, digamos. Eu acho que, em geral, quando se lida com terrorismo, digamos, ou seja, negociar, salvo quando é em condições de muita força, é algo que depois se volta contra. Essa é minha visão, digamos, do que é uma negociação com um grupo terrorista. Este é um grupo terrorista que, não, que tem uma característica fundamental. Ele o fundamento deles é uma doutrina, um fanatismo religioso, e a ideia central é a destruição do Estado de Israel e a eliminação dos judeus, provocar a expulsão dos judeus de Israel, tá certo? E isso, por isso que é algo que é uma luta existencial, digamos, que o grande erro de Netanyahu foi imaginar que Hamas estava adaptado a uma nova situação, e até nisso caiu, digamos, o Jake Sullivan, o asesor de segurança nacional americano, que poucos dias antes de 7 de outubro escreveu um artigo que depois teve que modificar, digamos, sobre que o Medio Oriente estava na situação mais pacífica dos últimos anos. Tá? Então, acho mais ou menos é isso, digamos. Tá? E uma coisa importante que eu gostaria de destacar, nós estamos na Segunda Guerra Fria, que basicamente é confronto geopolítico e fragmentação econômica. Isso começou mais ou menos em 2018, 2019, mas claramente a linha demarcatória já é a invasão russa à Ucrânia. Então, nesta Segunda Guerra Fria, nós temos, neste momento, duas guerras quentes, Ucrânia e Gaza. Nessa Guerra Fria, que está confrontado? Occidente, não Occidente político, não apenas geográfico, porque envolve Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Austrália, Nova Zelândia, digamos, tá? E de um lado, e de outro lado, o eixo das ditaduras, com núcleo em China, o eixo das autocracias, com núcleo em China, Rússia, e com participação muito importante de Irã e Coreia do Norte. Tá certo? Então, este é o grande campo de batalha, digamos, atual, da Segunda Guerra Fria. Então, há que entender que nós estamos com duas guerras quentes, digamos, tá? Por exemplo, o Irã é apoiado claramente por Rússia, a aliança russo-iraniana é fortíssima, assim como o apoio mais indireto da China, certo? Que, então, basicamente, por enquanto, a relação entre Irã e Coreia do Norte já é mais fraca, mas é um bloco. Cada vez mais é uma aliança, não uma aliança como a OTAN, digamos, tá certo? Não tem um tratado formal. Digo isto porque, para mim, isto é fundamental, já que alguns analistas têm uma outra visão, que a aliança, por exemplo, entre Rússia e China não é tão forte assim. Eu penso que é fortíssima. E a capacidade de Rússia combater em Ucrânia, digamos, está totalmente vinculada à ajuda, digamos, militar de Irã e Coreia do Norte e a ajuda, digamos, indireta, com transferência de tecnologias duais, compra de petróleo e demais, da China à Rússia. E nesse contexto dessa nova Guerra Fria entre esse que a gente pode chamar de norte democrático e o norte autoritário, né? Eu acho que é disso que se trata. O fato de que deve haver agora, no meio de junho, uma reunião entre Hamas e Fatah na China, mediada pela China.
Como é que a gente pode ler isso? Bom, isso é um modo, digamos assim, a China, não, o que a China tenta projetar-se como um poder mundial cada vez mais, digamos, e no caso é uma tentativa de criar, digamos, uma espécie de convergência entre Fatah, que son, Fatah es diferente, Fatah reconoce el Estado de Israel, no es fundamentalismo religioso como Hamas, digamos, ¿tá? Embora Fatah está bastante erodido nos últimos años, digamos, ¿está cierto? Dentro para a população palestina e a autoridade palestina também, tudo isso. Então, isso é parte de uma política de projeção de poder da China, projeção de influência, digamos, como já também foi a retomada de relações entre Irã e Arábia Saudita, digamos. Então, de algum modo, a China se coloca como tentando substituir os Estados Unidos, digamos, como potência fundamental em Oriente Médio. Mas está longe disso ainda, digamos, a segurança de Médio Oriente, do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho, do Estreito de Bab el-Mandeb, depende fundamentalmente das Forças Armadas americanas, digamos, está certo? Apesar de que, por exemplo, o petróleo de Irã hoje vai em grande medida para, não para o Ocidente, sino para a China. Então, é uma tentativa de projeção de poder fundamentalmente, digamos, tá? É difícil saber qual é o sucesso que isso possa ter. Eu penso que para Fatah convergir muito com Hamas não é uma solução, não é uma alternativa para retomar seu prestígio e poder, tá certo? É decir, só um acordo que implique uma forte subordinação de Hamas a Fatah, digamos, seria algo viável para Fatah. E talvez tenham que entrar outros atores aí nessa história, né, de outros países árabes e tal, né? Com certeza. Falando de outros países árabes, você acha que o tratado entre Israel e Egito está sob risco por conta da presença de Israel na fronteira e o fato de Israel afirmar que precisa estar ali no corredor Filadélfia por uma questão de segurança? Israel alega que há a questão dos túneis, o Egito diz que esses túneis já foram desmantelados, toda uma discussão, mas essa chegada de Israel a Rafia, ou Rafa, e agora essa presença na fronteira, deixam o Egito numa situação complicada, não? Bom, Egito está em geral em uma situação complicada, mas tem um ponto fundamental, que tanto para o regime egípcio quanto para os outros, como por exemplo a Arábia Saudita, jamás é um inimigo absoluto. Jamás digamos, por exemplo, a repressão da Irmandade Muçulmana, jamás é um filho da Irmandade Muçulmana egípcia, digamos. A repressão do regime de Sisi atual, digamos, meados da década de 2010, sobre a Irmandade Muçulmana foi devastadora e muito sangrenta, digamos, tá? Então, o que acontece? Para Egito, jamás, Egito, claro que não vai dizer isso, mas para Egito é muito bom que jamás seja destruído por Israel. Né? Então, você tem a política real e o discurso, digamos, para a rua árabe, chamémosle assim. Mas a política real do Egito, eles são a favor disso. A outra coisa importante é, veja, Egipto não permite a entrada de palestinos no Sinai, digamos. No, isso é algo que ele bloqueia totalmente. Por quê? Porque teme uma reconstrução de Hamas em Egipto, digamos, tá certo? Então, eu diria, por outro lado, o Egipto recebe uma ajuda militar americana importante, que é a contrapartida da ajuda de Israel, que vem desde o acordo de Camp David, digamos, em 1979. Então, por todo isto, me parece pouco provável que o acordo esteja em risco. Pode ter ameaças, digamos, de Egipto, de que não pode ser, mas é muito mais um discurso para a rua árabe, como é muito comum nos regimes de Médio Oriente. Digamos. Por outro lado, para a Arábia Saudita, um tratado triangular americano, saudita, israelí é fundamental. Por quê? Porque a Arábia Saudita precisa
de un tratado militar con Israel, digamos, de protección militar con Israel, digamos. Algo más profundo, disculpen, con Estados Unidos. Algo mais profundo do que até agora tem sido. Então, alguns autores dizem que a Arábia Saudita é um swing state neste momento, mas eu acho que ainda é um aliado dos Estados Unidos. O ponto que essa aliança foi erodida muito nos primeiros 2 anos do governo Biden pelo fato de que ele declarou na campanha eleitoral e no primeiro ano e meio de que ia convertir a Arábia Saudita num estado pária, digamos, tá? Quando por causa do assassinato cruel, digamos, do jornalista do Washington Post, tá certo? Mas isso já mudou e então a Arábia Saudita precisa desse tratado militar e a transferência de tecnologia de usina nuclear de Estados Unidos, para ter usina nuclear, que é o primeiro passo para se preparar para ter armas nucleares eventualmente, se Irã tem armas nucleares, ou pelo menos tem o guarda-chuva nuclear americano. Tá? Se Irã está muito perto de ter ogivas nucleares, digamos, que podem ser transportadas por mísseis. E é algo fortíssimo. É difícil entender por que ainda Netanyahu, neste momento, digamos, o confronto com Irã, que era tão forte sempre, agora está meio fora do radar, digamos. O peligro, digamos, o que fez Irã de mandar, digamos, o sea, lanzar en 14 de abril, eso que fue, esa cantidad de mísseis sobre Israel y drones, es un ataque masivo, digamos, ¿está cierto? Un ataque que es una escalada profunda en la guerra, mucho más profunda do que a escalada también de Israel matar, digamos, toda a cúpula da Guardia Revolucionária Islâmica en Síria, dedicada ao apoio ao Hezbollah, digamos, tá certo? Mas isto foi uma pequena escalada. Mandar isso foi uma grande, digamos, esse ataque com mísseis foi que poderia ter havido muitos mortos, digamos, tá certo? Essa é a realidade, tá certo? Agora, é verdade que, de algum modo, é decir, o problema de Israel era as várias frentes de guerra. Entonces, no es un momento para, digamos, iniciar una guerra aberta con Irán. Bom, a guerra segue, a guerra Israel-Hamas. Nessa quinta-feira a gente tem a notícia de que um ataque israelense contra integrantes do Hamas que estariam escondidos numa escola administrada pelas Nações Unidas, ou pelo menos o prédio onde funcionou uma escola das Nações Unidas. Isso teria feito vítimas civis de acordo com autoridades palestinas, então é bom essa informação ser checada. Depois é aquela coisa que as informações vão chegando e elas são muito desencontradas com frequência no primeiro momento, mas o fato é que a guerra segue, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive com essa tentativa de entrada de integrantes do Hamas, cruzar ali a fronteira entre Gaza e Israel, e temos esse acordo de cessar-fogo, de paz, que foi proposto, quer dizer, do qual o presidente Joe Biden, o presidente americano, falou há alguns dias, uma notícia que surpreendeu a todos, porque as negociações para cessar-fogo e entrega dos reféns estavam ali congeladas, né? E agora há uma pressão internacional, inclusive, para que o Hamas concorde com esse acordo, uma carta assinada por vários países, inclusive com a assinatura do Brasil, mas tendo Estados Unidos, Argentina, Bulgária, Canadá, Reino Unido, né, vários países aí fazendo pressão para que o Hamas tope, e as notícias que chegam é que o Hamas não vai topar. E do lado israelense, há também pressão de integrantes do governo Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, os integrantes de extrema-direita que disseram, se houver cessar-fogo, a gente está fora do governo. Então, me parece que esse acordo está aí mal fadado, né? Sim, eu acho que, claro, que, vamos dizer, do ponto de vista da opinião pública internacional, digamos, um fator importante, digamos, da opinião pública internacional é a dificuldade para entender o que foi o ataque e como isso erodiu profundamente a capacidade de dissuasão de Israel, digamos, que é decisivo para a sua sobrevivência, e como Israel está
reconstruindo a sua capacidade de dissuasão. Isso é decisivo. Mas só que essa é tipo de percepção que não é da grande massa da opinião pública internacional, digamos, que são coisas, porque são coisas difíceis e muito mais duras da realidade da geopolítica mundial. Tá? Então, eu acho que neste momento os interesses de Biden, claramente, da política doméstica, não convergem com os interesses profundos de sobrevivência do Estado de Israel. E aqui eu vejo uma coisa importante. O governo Netanyahu foi um governo, tem sido e está sendo um governo muito ruim para Israel como uma democracia, digamos, ou seja, todo o ataque à independência do poder judiciário, a tentativa de criar um regime autocrático que, por enquanto, não foi bem sucedida e já dificilmente será bem sucedida. Então, este é um ponto. Netanyahu tem uma forte oposição na sociedade israelí por dois fatores. Por um lado, o setor democrático da sociedade israelí e, por outro lado, o setor que apoiava, digamos, mas acha que ele é o grande responsável, digamos, pela falha de inteligência e militar, digamos, do 7 de outubro, o qual ele é, evidentemente, e ele, isso aí, toda a fratura da sociedade israelí que Netanyahu criou, digamos, com a tentativa de avançar para um regime autoritário, digamos, tá? Foi algo que dispersou a atenção de todas as agências do Estado de Israel sobre as ameaças imediatas, digamos, tá certo? Então, mas o que acontece? Se nós vemos as elites de Israel, digamos, ou seja, diria talvez 80, 90%, coincidem em geral sobre a necessidade de destruir a infraestrutura militar de Hamas. Tá? Aí as diferenças vêm mais sobre o cuidado, digamos, digamos, com minimizar as vítimas civis. O que acontece? Esse ataque, minha visão, eu acho que eu acredito no que dizem as fontes israelenses, porque, decir, que é o seguinte, esse ataque na escola é um ataque, ali estavam refugiados 15, 20 terroristas de Hamas. Eu não teria dúvida disso. Agora, claro, que Hamas utiliza sistematicamente os escudos humanos. Então, portanto, claro, houve vítimas civis. E isso é assim, é uma guerra muito suja esta. E Israel comete crimes de guerra, digamos claramente, no genocídio, estou totalmente em desacordo com isso, comete crimes de guerra, com certeza que em geral em toda a guerra os exércitos cometem crimes de guerra e talvez crimes contra a humanidade, digamos, tá certo? Mas isso já é mais difícil, tá? Então, basicamente, é muito difícil que não haja, é decir, vítimas civis na repressão de Israel a Hamas, na guerra de Israel contra Hamas, que é uma guerra, digamos, das mais difíceis da história em termos de guerra urbana. Tá? E enquanto isso a gente vê esse isolamento internacional de Israel crescendo, né? O caso que está na Corte Internacional de Justiça, agora a Espanha também se juntando aí à África do Sul nessa alegação de genocídio cometido por Israel. Essa história está em julgamento, naturalmente, como a gente sabe. Houve a determinação para que cessassem as hostilidades em Hamas, em Rafah. Isso não aconteceu e o caso está em curso. Como é que você está vendo esse desdobramento desse processo na Corte Internacional de Justiça? Bom, isso na verdade, para mim é difícil opinar sobre isso, porque aí você tem toda uma dinâmica jurídica que eu estou longe de ser especialista, tá? Então, mas eu vejo aqui um ponto fundamental, eu diria um ponto fundamental, por que Israel está cada vez mais isolado? Porque tem um governo que não aceita um Estado palestino. Tá certo? No momento que tiver um governo que se compromete com um cronograma, digamos, que não é imediato, obviamente, para a existência de um Estado palestino desmilitarizado, tá certo? Isto é fundamental. Israel não pode permitir a existência de um Estado palestino que não seja desmilitarizado. E que vai ser fundamental toda uma força digamos, de paz
eventualmente de Nações Unidas e de países árabes, digamos, tá certo? Então, para cuidar a segurança, para que Israel não precise continuar ocupando Gaza e Cisjordânia, que isso é terrível para Israel, digamos, tá certo? E a outra coisa é Israel, o governo de Israel começar a reprimir os colonos, digamos, porque até agora, digamos, o expansionismo dos colonos, digamos, fundamentalistas, digamos, da grande Israel, digamos, tá? É algo que não é reprimido pelo governo Netanyahu. Então, estas duas coisas me parece que são as decisivas para que Israel mitigue o grau de isolamento. Tem algo mais profundo que é difícil, que é o seguinte, que nós temos, particularmente no cristianismo, historicamente, digamos, tá? Toda uma espécie de longa tradição no inconsciente coletivo cristão de antissemita. A ideia é que, basicamente, os judeus assassinaram a Cristo. Veja bem, meados da década de 50, fazendo a primeira comunhão no catecismo na Argentina, eu aprendia que isso, e repetia isso, que os judeus tinham assassinado a Cristo. Eu fiz isso, era papado de Pio XII, super conservador e tradicional. Isso mudou radicalmente no Concílio Vaticano II. Por isso que as pessoas mais jovens não viveram isso, mas eu vivi. Tá? Então, é algo que é milenar, digamos. O antissemitismo é milenar e está enraizado nas duas religiões monoteístas, porque o judaísmo é uma religião monoteísta, digamos, tá? E particularmente muito mais enraizado no cristianismo que no islamismo, historicamente, na longa duração. Claro que agora, na duração mais curta, está super enraizado também no islamismo. Eduardo, você acha que se Israel parte para uma guerra declarada com Hezbollah e tem efetivamente uma segunda frente, um segundo fronte de batalha, isso é bom para Netanyahu? Porque o próprio Biden disse numa entrevista recente, olha, ele fica levando essa guerra contra o Hamas adiante para se manter no poder. Uma nova guerra o beneficia politicamente? Veja bem, a ideia de Biden tem os interesses próprios dele, digamos que não são necessariamente os do Estado de Israel, apesar de ser um aliado profundo, e ele ser um sionista, claramente, sempre se declarou assim, tá? Mas neste momento, a dinâmica, o interesse na política doméstica americana não coincide. Eu diria o seguinte, que tem duas drivers da lógica de Netanyahu. É um driver compartido com o establishment de defesa e de inteligência de Israel, que é a necessidade de destruir grande parte da infraestrutura militar de Hamas. Aí não é só Netanyahu, tá certo? O próprio Benny Gantz também tem isso e demais, tá certo? Outra coisa é ele se manter no governo pelo risco. Primeiro, por como ele considera isso como seu legado histórico, destruir a infraestrutura militar de Hamas. Mas também por causa de que ele corre sério risco de ser preso se não tem mais a função do primeiro-ministro. Então, há dois interesses. Então, a ideia de que continuar a guerra em Gaza é por interesse pessoal de Hamas, de Netanyahu, eu acho que é parcialmente correto. Tá certo? Mas não plenamente correta o que disse Biden, porque há outro interesse que é muito além de Netanyahu, que é a grande parte do establishment de defesa, segurança e inteligência de Israel, tá certo? Que entende profundamente o que é reconstruir a capacidade de dissuasão de Israel. Então, por um lado, eu acho que a lógica profunda do Estado de Israel demanda que digamos, não pode continuar a situação atual por muito mais tempo. Demanda que Israel ataque, se continua. A tentativa de Biden vai ser precisamente conseguir que o Hezbollah se retire totalmente de toda a área ao sul do rio Litani, digamos, tá? Que é uma franja de uns 15, 20 quilômetros, não sei bem, digamos, tá? Isso é fundamental para Israel e parar os ataques.
Isso seria a melhor solução para Israel, tá certo? E isso Estados Unidos eventualmente tem poder para fazer isso, para conseguir. Então, ou para nos ataques, ou se pacifica, volta, se retira o Hezbollah do sul do Líbano e voltam os israelíes que estão neste momento refugiados internos, que são uns 80.000, digamos, para o norte de Israel e reconstruem o norte de Israel. Estados Unidos consigue isso, ou vai ter a guerra. Porque não, a situação essa não pode continuar por muito mais tempo. Então, eu vejo assim. Digamos, o ideal para Israel não é uma nova guerra. Porque vai ter muita destruição em Israel, tá certo? A capacidade missilística de Hezbollah é muito superior à de Hamas. Então vai ter muitas vítimas militares e civis. É algo novo nesse sentido, comparado com a guerra de 2006, digamos, tá? Mas, de outro lado, continuar essa situação, você ficar refém de ter 80.000 pessoas que não é o território soberano de Israel, e 80.000 pessoas que não podem morar aí, são refugiados internos, é insostenível. Então é mais ou menos isso. Mas, claro, qual é o grande perigo? Que um ataque de Israel ao Hezbollah coloque, digamos, a Irán diretamente na guerra, ¿está certo? Então, e aí, claramente, Estados Unidos não tem outra opção que defender a Israel. O sea, en una guerra de ese tipo, Estados Unidos, no con tropas terrestres, digamos, mas con ataque aéreo y demás, va a tener que entrar en esa guerra, digamos, o sea, porque si Irán entra, mesmo que parcialmente, tiene que entrar a Estados Unidos. Y ahí sí, esto se transforma en una guerra quente limitada en Gaza, en una guerra quente amplia no Oriente Médio. Isso não é bom para Israel, não é bom para Estados Unidos, tá certo? Nem é bom para a própria sobrevivência do Estado iraniano, digamos, do regime. Mas é algo que pode acontecer. Erros de cálculo vão se sumando, demais, é uma situação de alto risco. E o Irã passando por uma transição aí política por conta da morte do Ibrahim Raisi, ainda tem esse fator nessa história, Sim, né? mas eu acho que, vamos dizer, a maioria dos analistas tem uma ideia de que Arábia Saudita e Irã estão em transição. Eu não comparto essa ideia. Eu penso que na Arábia Saudita o poder é Mohammed bin Salman desde faz 7, 8 anos. Não tem a menor. É um momento que vai morrer o rei, digamos, ou seja, é hoje irrelevante. O poder está totalmente em mãos. E no Irã, o poder está em manos de Khamenei, digamos, então, do Ayatollah. Tá? Esse é o poder. E quem vai substituí-lo é alguém muito parecido, digamos. Então, o que você pode ter é outra questão em Irã, que é a tentativa de Khamenei de talvez apoiar ao filho como sucessor, digamos, tá certo? E isto criaria uma dinâmica dinástica, monárquica, digamos, que contra o qual se insurreccionou contra o Shah, digamos, ou seja, todo o clero xiita e parte fundamental da revolução iraniana. Então, nesse ponto, sim, a tensão doméstica pode ser muito grande, mas não em relação a quem vai ser o novo presidente. Isso em relação a quem vai ser o sucessor de Khamenei. Porque uma coisa importante é que Khomeini, digamos, tá? Ele também queria fazer o filho sucessor, mas houve oposição forte, digamos. Tá? Eduardo, vamos falar das relações com o Brasil, porque o Brasil optou por retirar seu embaixador de Israel, como a gente tem acompanhado. O Frederico Duque Estrada Mayer agora está em Genebra e tem encarregado de negócios lá cuidando da embaixada. Como é que você está analisando aí esses desdobramentos que se seguiram a falas do presidente Lula e a reação do governo israelense, etc., etc.? Não acho que não tem necessidade de recapitular todos os passos, mas como é que você vê esse posicionamento brasileiro? Bom, mais geral, primeiro, a política externa do governo Lula, do qual grande formulador é Amorim, é uma política externa simpática ao bloco
das ditaduras, ao eixo das ditaduras. Este é o primeiro ponto importante. Não é que está aliado, digamos, estritamente, mas é uma neutralidade com inclinação antioccidental, porque esa é a mentalidade dominante no PT e particularmente em Lula, Amorim e demais. Além de repetir a estratégia do primeiro e segundo governo, você entrega a política econômica a ministro mais pro mercado, digamos, comparado com a mentalidade do PT, e entrega a alinhadura mais dogmática do PT à política externa. Isso foi, digamos, o que aconteceu no primeiro e no segundo governo. E está, nesse ponto, está acontecendo novamente, só que com uma diferença. Agora, naquela época, nós estávamos na pós-Guerra Fria. Neste momento, nós estamos na Segunda Guerra Fria. Tá? Então, desse ponto, eu penso que a posição do governo brasileiro em relação à guerra de Gaza é uma posição, particularmente os discursos de Lula, mas mesmo a posição oficial, diplomática, que é um pouco mais moderada que o discurso de Lula, é uma posição que está em correspondência com esta inclinação soft, chamémosle assim, para o eixo das ditaduras, que não tem apoio na sociedade brasileira. Tá certo? É um apoio minoritário, não um apoio maioritário, digamos, tá certo? Então, basicamente, assim, a política externa de Brasil, en mi visión, en relación en este momento a cuestión Israel, Palestina y demás, tem componentes de irresponsabilidad. Por sua vez, é fundamental manter o princípio decisivo dos dois estados. Isso sim que é um princípio histórico de Brasil e que é absolutamente correto, tá certo? Agora, você vê que todas as declarações que predominam nas declarações brasileiras, oficiais e as de Lula nos discursos, é unilateral, é permanentemente criticar digamos, as vítimas civiles, que sin dúvida existen y en grande escala, digamos, ¿está cierto? Y falar poco, criticar poco, claro que ya fue, o ataque de Hamas. ¿Quién comenzó a guerra? A guerra foi começada pelo Hamas e em um ataque de uma crueldade extrema, digamos, tá certo? Tá? Então, esse é um ponto que eu acredito. Que é importante, digamos, tá? Eu acho que o PT, grande parte do PT, mas não todo o PT, e alguns outros setores de esquerda, digamos, do Brasil, tem uma posição que tem um ranço antissemita, embora o discurso seja que não, que é antisionista. Mas o problema é que o sionismo, o que é? A ideia de existir um Estado de Israel para os judeus, digamos. Tá certo? Então, vamos dizer, criticar o sionismo significa criticar a existência do Estado de Israel. Tá? E este é um ponto muito importante. Tá? Então, eu vejo isso assim, digamos, tá certo? Ao mesmo tempo, as relações entre Brasil, a sociedade brasileira e Israel são relações históricas profundas, digamos, tá certo? Então, não vamos dizer, o governo Lula vai passar, tá certo? E eu não acho, agora, as medidas tomadas pelo governo Lula, por exemplo, de retirada do embaixador e demais, que são muito radicais, de apoiar digamos, a proposta de África do Sur de genocídio e demais, me parecem irresponsáveis. E quem perde mais, Brasil ou Israel? Deixa eu pensar. Quem perde mais? A ver, isso é uma pergunta muito boa, digamos, não é fácil de responder, tá certo? Bom, Brasil é um país muito importante, tem uma comunidade judia muito ativa, muito criativa, não é grande, tá certo? De fato, na América Latina todas as comunidades judias diminuíram muito nos últimos 50 anos. O caso maior é o da Argentina, que tinha uma comunidade judia de 700.000 pessoas na década de 60 e hoje está reduzida a metade, mais ou menos. Israel, a redução foi menor, muito menor, mas era uma comunidade mais pequena. Mas é uma comunidade muito importante nas artes, na ciência, digamos, tá? Então, nesse sentido,
Brasil perde muito porque Brasil poderia efetivamente ser uma ponte, na medida que defendió sistematicamente, digamos, a existencia del Estado de Israel, digamos, ¿tá? Podría ser un mediador, digamos, no principal, eso es omnipotencia de Lula, digamos, y omnipotencia a veces de tu propio Brasil, ¿tá? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Tá? Mas esas capacidades en relación a Medio Oriente, probablemente de mediar, son mayores que en Ucrania, ¿está cierto? En Ucrania no tem a menor chance, y mucho menos después de todos los discursos de Lula, ¿tá? Mas en Medio Oriente teria. Então, nesse sentido, Brasil perde, e perde o governo Lula, porque para Lula, o governo brasileiro é importante projetar influência mundial, soft power. E para Lula também, porque ele quer projetar seu poder pessoal no mundo, digamos, tá certo? Ele é muito preocupado com isso. Então, Brasil perde, tá certo? Por outro lado, Israel perde porque está tendo hoje uma crítica exagerada, digamos, de um país tão importante quanto Brasil, de tradição pacífica, digamos, tá certo? Então, Israel também perde, digamos, tá certo? É decir, Brasil, se Brasil tivesse uma posição neutra realmente a favor digamos, ou seja, contra o governo Netanyahu, porque está contra o Estado palestino, isso Brasil teria que ser muito incisivo, digamos, nesse sentido, mas não essa outra coisa, digamos, que parte de um contexto global, digamos, de esta política externa de inclinação leve em favor do eixo das ditaduras, que é a política externa de Lula. Tá? Então, me parece que os dois perdem bastante, tá certo? Quem perde mais é uma resposta que eu não pelo menos precisaria pensar muito mais neste momento, não poderia dar uma resposta disso. E o posicionamento do Brasil em relação a Israel, ele tem que ser visto também junto com o posicionamento do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, por exemplo? Sim. Sim, totalmente. É parte disso. É dizer, o posicionamento do Brasil na guerra da Ucrânia, que é ambivalente. De um lado, ele, vamos dizer, nas votações principais das Nações Unidas, votou a favor da condenação de Israel. Isso é diferente, por exemplo, de outros países, da condenação de Rússia, digamos, tá? Por exemplo, a Índia não, digamos, se absteve, digamos, tá? De outro lado, o que permanentemente o governo brasileiro tem um discurso, a última foi a declaração conjunta com China, de um cessar-fogo imediato, digamos, tá certo? Que todo cessar-fogo imediato é algo a favor de Putin, digamos, totalmente, que mantém o status quo, vamos dizer, uma espécie de cessar-fogo como na guerra de Coreia, digamos, e Putin aceitar y se preparar para continuar, digamos, rearmarse más y atacar de nuevo, digamos, ¿está cierto? Além de ser recompensado pela agresión. Muy bien. Es probable que Israel no tenga condiciones de voltar a las fronteras anteriores al 24 de febrero de 2022, ¿está cierto? O sea, parte do território ganho, digamos, nos últimos 2 anos, para não falar do território da anexão de Crimea, é muito difícil de ser revertida no prazo previsível. Mas isto, ter essa posição oficial, digamos, é uma posição que desarma a Ucrânia, digamos, tá certo? Porque le diz a Ucrânia, acepte o fato consumado, tá certo? Que é diferente da posição de Estados Unidos e a União Europeia, que de última van a ter que apoiar um cessar-fogo, digamos, onde Putin ganha mais do que já tinha antes do 24 de fevereiro. Tá? Mas é uma posição, digamos, novamente, levemente a favor, a do Brasil, do eixo das ditaduras. Brasil é uma democracia, e Brasil fue salvo, a democracia brasileira, fue salva por Occidente. Se não tivesse sido a mensagem clara do governo Biden de não tentem um golpe de Estado aos militares e apoiar a garantia das urnas eletrônicas, digamos, tá certo? Inclusive todo
un proceso, digamos, o sea, en parte formal, en parte informal, digamos, que permitió importación de chips de Taiwán en una época que había escasez de chips, inclusive que donde fue mediado en parte por el embajador Rubén Barbosa, digamos, ¿tá? No, no fuese esas dos cosas, digamos, ¿tá? Probablemente tería habido un golpe de Estado, ¿cierto? Tería habido, no un golpe militar clásico, simplemente a idea de este, fazer nova eleição, a eleição contestada, fazer uma nova eleição com urnas não eletrônicas e aproveitar, vejam bem, segundo alguns analistas, em mais 2, 3 semanas, se a segundo turno teria sido mais 2, 3 semanas, Bolsonaro tinha ganho. Por quê? Porque as medidas populistas chegaram ao extremo depois do primeiro turno entre o segundo turno, do qual o mais extremo de todo foi otorgar créditos consignados para as pessoas com Bolsa Família, tá certo? Isso tem um impacto importantíssimo. Tá? Então, o uso da máquina do Estado pelo governo Bolsonaro para ganhar as eleições foi gigantesco, tá certo? Então, o que acontece? Que foi decisivo, na minha visão? No, claro que a Suprema Corte foi decisiva, uma dinâmica doméstica, a mídia brasileira foi decisiva, digamos, para salvar a democracia, mas o apoio das democracias ocidentais também foi decisivo, senão não era suficiente. Essa é a minha visão. E nem falar se tivéssemos tido Trump na presidência dos Estados Unidos. O golpe teria sido realizado. Não um golpe que, toma o poder uma junta militar, isso é inviável, digamos, tá certo? Mas essa coisa de fazer nova eleição, digamos, tá? Então, nesse sentido, é uma política tão miope, digamos. Eu imaginava que isto, o PT e Lula teriam entendido profundamente que decisivo era ter uma neutralidade na política externa e uma neutralidade com leve simpatia para as democracias, tá certo? E aconteceu o oposto, digamos, tá certo? É uma espécie de, vamos dizer, para um apoio fundamental dado pelo governo americano e os governos europeus, uma retribuição, digamos, totalmente na direção oposta, que gerou uma decepção profunda no Ocidente. E uma erosão do prestígio de Lula no mundo ocidental. Claro que o Brasil tem a favor, digamos, basicamente, a questão, digamos, da política ambiental, que foi um progresso extraordinário de Bolsonaro em relação a Lula, digamos, embora é ambivalente, porque a política ambiental é excelente, compromisso profundo, mais que nunca, sobre controle do desmatamento na Amazônia e em outros biomas é mais difícil, digamos, tá? E sucesso, até agora, avanço importante. Mas, por outro lado, uma coisa que erode a ideia de que o Brasil é um líder da descarbonização do mundo, que é um apoio profundo ao aumento da exploração, de produção de petróleo e exportação de petróleo, no qual, en volta de 2030, Brasil será um dos 5 grandes exportadores mundiais de petróleo e que entrou na OPEP Plus com o argumento de que com isso vai convencer os outros. Então, é ambivalente isso, mas ainda na questão do desmatamento, que é uma questão no ciclo global do carbono, o que Brasil é fundamental é que a Amazônia é 10 a 14 anos de emissões globais de carbono, o sumidouro de carbono. Então, um governo que protege o sumidouro de carbono da Amazônia no Brasil, digamos, e que influencia os outros para fazer isso, é decisivo para o mundo, particularmente para o mundo democrático. Então, o outro lado, digamos, que é a política de petróleo, fica, digamos, menos importante, tá certo? Esse é mais. Então, essa é uma área onde o governo Lula continua mantendo, digamos, um alto prestígio no mundo ocidental. Professor Eduardo Viola, que aula! Muito, muito, muito obrigada. Bom, muitíssimo obrigado a você, Lívia. Ou seja, eu realmente fiquei muito, muito honrado de ter sido convidado para esta entrevista, digamos. Tá? Oh, meu Deus! Eu que fico honrada com a sua presença aqui, puxa vida! Mas por quê? Porque eu, vamos dizer, eu acompanho muito, eu aqui tenho o espaço mais forte que tenha tido, digamos, nos últimos
desde outubro, digamos, tá? Para eu sou em parte um intelectual público, além de ser um acadêmico, mas eu não tinha tido um espaço, digamos assim, tão importante como este, digamos, para poder emitir minha opinião e emitir, digamos, com todo fundamentado, argumentado, e não uma coisa de um jornal escrever, digamos, 5.000 caracteres, digamos, que para mim é muito difícil isso, digamos, tá certo? Então, eu acho que, insisto, você é uma jornalista das melhores jornalistas do Brasil, isso eu penso profundamente, já penso isso faz muito tempo, e ainda mais depois de toda esta liderança sua neste instituto, todas as entrevistas do Instituto Brasil-Israel, que contribuem muito para analisar em profundidade a situação. Por isso que eu estou muito satisfeito, muito honrado por esta entrevista, Leila. Nossa, que elogio bonito, de verdade, que acho que tomo para mim e tomo também para o IB, para o Instituto Brasil-Israel, que vem se esforçando para promover esse debate, né? Eu sou parte aí dessa história. É isso, gente. Com isso a gente se despede e aproveito, então, aí a deixa do Eduardo Viola para dizer que por meio desse QR Code aí que está na tela, você pode colaborar com o IB. Gente, muito obrigada, até a próxima. De novo, professor Eduardo Viola, muito obrigada, até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima.